Bem, amigos, estamos em mais uma conversa sobre a atualização do Código Civil, desta vez com o nosso colega Dr. Francisco Égito, advogado do Rio de Janeiro e associado do IARES, uma grande honra, Dr. Francisco, contar com um associado do IARES, do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, um associado de um outro estado. Foi muito legal te ver aqui, foi ano passado, que veio, se associou, esteve aqui na recepção. Parabéns e obrigado pela iniciativa. Dr. Francisco é advogado especialista em direito imobiliário, notarial e registral, coordenador do direito condominial pela ESA da OAB do Rio de Janeiro, mestre em direito empresarial. Aqui outra coisa que eu gostei, porque eu estou concluindo o meu doutoramento em administração de empresas também, e eu acho que para o direito, quem trabalha com negócios, como em termos gerais, né, a administração de empresas nos abre a cabeça, né? A teoria que se estuda lá é muito legal. Também já tinha falado para o Dr. Francisco que eu gosto muito da pesquisa que ele faz em termos de novas profissões, novos trabalhos que estão acontecendo. Isso é uma sociologia que é linda também de se estudar. Então, eu gosto muito da tua pesquisa, Francisco. Então, é uma honra contar contigo. Obrigado por ser nosso associado. Parabéns para a doutora Daiane Salt, que foi quem te trouxe para o IARES, também nossa associada. Quero te agradecer em nome do Departamento de Direito Civil, que é o departamento que está produzindo essas conversas. Gente, eu acho que com a tua já estamos na 46ª. E quero te mandar um beijo e um abraço da doutora Sulamita Cabral, nossa presidente. Francisco, vai falar sobre o artigo, uma inovação no artigo 1334 do Código Civil. A palavra é tua, meu amigo. Inciso terceiro, na verdade, né? Inciso Bom, terceiro, isso, agradeço o artigo. convite, fazer parte dessa prestimosa associação. Faço parte aqui do IAB, no Rio de Janeiro, né? Que deu origem à OAB, do antigo Conselho Federal, na época que o Rio de Janeiro era a capital. Tem toda uma história também pela advocacia, né? Fundada por Rui Barbosa, Francisco Montezuma. Bem interessante. A casa mais antiga das Américas. Acho que fez 200 anos recentemente. Gosto muito do direito civil, é a área do direito que pretendo me aprofundar, talvez em doutorado mais adiante, vou decidir ainda esse ano. E procurei, Arnaldo, dentro da minha formação, estender um pouco a visão jurídica tradicional. E aí sim, fiz administração, né? Fiz ciências econômicas. No meu trabalho de conclusão de curso, eu estudei análise econômica do direito, casando as duas ciências, uma visão muito interessante. E por aí vai, né? Fiz ciências contábeis. O direito, ele consegue perpassar todas essas ciências. Agora concluo graduação em História, também muito interessante, traz uma visão muito rica, né, sobre as relações de produção, né, com a forma como a sociedade se organiza, muito interessante também. E pretendo um dia voltar a fazer filosofia, mas confesso que com o tempo a gente vai ficando cansado, né, e já não tem mais a mesma energia para estudar. Mas, Arnaldo, no que diz respeito a esse artigo, né, não seria necessariamente uma inovação, né, da leitura dele. Quem é da área condominial talvez nem consiga ter um alcance mais amplo, mas eu gostaria de divagar aqui um pouquinho a respeito dele. O que fala o artigo 1334, né, da reforma do Código Civil? O modo de escolha do síndico, do subsíndico e do conselho fiscal, com a previsão das suas atribuições, além das já previstas em lei. Ou seja, a convenção do condomínio poderá tratar do modo de escolha do síndico, do subsíndico e do conselho fiscal, com previsão das suas atribuições, além daquilo que a lei, né, estabelece. E aí a gente pode parar para pensar de diversas formas, né? Nós somos muito filiados a um sistema legalista, a um sistema positivista. E é claro que um bom sistema normativo, em que você tem ali a norma para fazer a subsunção ao caso concreto, fazer a aplicação ao caso concreto, ela traz segurança para o operador do direito, né?
para a sociedade como um todo, mas é impossível que você tenha norma para tudo. Essa visão de codificação ela já vem sendo superada até mesmo por nós que pertencemos a esse ramo, né, do direito, que é o ramo aí mais filiado ao ramo saxônico, né, o ramo romano, né? É, e para além disso, o direito ele não é apenas o direito positivo. Temos aí dois grandes autores do direito civil que eu gosto bastante, eu costumo citá-los, que é o Nelson Rosenwald e o Cristiano Chaves de Faria. Eles dizem que o direito positivo, numa metáfora, ele é aquela parte externa de um iceberg que está acima do oceano. E a parte menor do iceberg. A parte maior do iceberg, a grande massa de gelo, está sob a água, aquela que nós não vemos. E ele compara, então, a parte externa ao direito positivo, ao direito posto, a normas e regras, e a parte que está embaixo d'água, a todo o sistema jurídico, que é muito mais amplo do que a lei. Então, ele fala dos princípios gerais de direito, analogia, equidade, né, boa-fé objetiva, razoabilidade, e daí você vai construindo uma série de princípios e de funções integrativas do direito. Logo, a lei pode ter lacuna, mas o direito não tem lacuna. Porém, nós juristas nós advogados, né, ficamos muito presos à aplicação da lei à jurisprudência e fica um pouco difícil de desenvolver uma tese, fica um pouco difícil de refletir sobre o direito. A formação nossa tinha um nome antigo, em algumas universidades ainda prevalece, como na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, formação em ciências jurídicas e sociais. Então, o advogado, ele é um operador do direito, ele precisa entender fato, valor e norma. Ele precisa entender como a sociedade se organiza, se estrutura, como as relações ocorrem, as interações, o poder, né, as questões de natureza econômica, produção, para que então o direito encontre seu lugar e regule naturalmente aquele fato. E aí, voltando aqui ao assunto específico, né? Nós temos a Lei de Condomínios e Incorporações, 4591 de 64, construída por Caio Mário da Silva Pereira, né, mineiro, tinha escritório na época no centro do Rio de Janeiro, um dos maiores juristas que esse país já teve. Para alguns, essa lei foi derrogada, abrogada ou revogada no que tange a parte de condomínios. Para outros, não. Ela permanece ali, regulando a parte condominial no que não confronta com o Código Civil, no artigo 1331 a 1358, que trata do condomínio especial, condomínio edilício. Então, nós já temos aí dois problemas normativos, tá? A lei de condomínios e corporações, ela tinha umas características bem interessantes. Ela dava à convenção um amplo espectro normativo para tratar, por exemplo, dos quóruns. E hoje os quóruns vêm desenhados no Código Civil, em sua grande maioria. Então, há um certo engessamento para que você tome decisões relevantes. O legislador ele pensa em proteger o direito de propriedade, coloca quóruns por vezes inatingíveis, quórum por vezes é, demasiado elevados, que na prática, no cotidiano, na gestão, encontram dificuldade de serem realizados, de serem alcançados, em que pese a existência aí de ferramentas como a Assembleia em Sessão Eletrônica, na Assembleia Permanente, mas a natureza do condomínio edilício é uma natureza pouco participativa. As pessoas acabam não participando e é difícil você engajá-las e obter esses quóruns realmente elevados. Esse dispositivo do código, ele traz um ponto interessante que eu já vi uma discussão em alguns grupos, que seria a seguinte: ora, o conselho pode convocar a assembleia, por exemplo? Aí a discussão era ferrenha. E eu falava, gente, mas por que que o conselho não poderia convocar uma assembleia? Ah, mas o Código Civil nada fala a respeito. Enfim, então as pessoas ficam muito presas às funções gerais que o código desenha para o síndico, lá no artigo 1357, 47, e no 1348, que seriam suas competências e atribuições. Ou seja, ipsiliteris, o que o síndico pode fazer, seus deveres estão ali elencados e ponto. A convenção, como estatuto social e coletivo do condomínio, com a capacidade de criar normas para aquele microsistema jurídico, sócio-jurídico, político, ela ficaria extremamente limitada, ficaria preso apenas às normas gerais do Código Civil. Com relação ao conselho, né? Na lei de condomínios e incorporações, tínhamos o conselho consultivo lá no artigo 23, e a convenção poderia definir suas atribuições específicas, claro, porque as atribuições eram gerais, assessorar o síndico. Já no Código Civil,
não tem a figura do conselho consultivo, é o conselho fiscal, com o papel de fiscalizar as contas do síndico e recomendar a sua aprovação para a Assembleia. Poderá haver um conselho fiscal. E quais são suas atribuições? Bom, o Código fala em fiscalizar as contas e recomendar a aprovação. Eu não poderia, via convenção do condomínio, dentro do espírito da Lei 4591, né, e dentro até da estrutura que é o condomínio, uma estrutura organizacional, intencionalmente construída para alcançar aquelas finalidades daquela organização condominial, eu não poderia dotar o conselho de funções, de atribuições via convenção do condomínio? Ah, não, porque a lei fala que é fiscalizar as contas. Ora, o conselho poderia ter funções inerentes à sua natureza consultiva, fiscalizatória, de assessoramento, convocar uma assembleia, certo? Para que a Assembleia efetivamente verifique se a prestação, a ausência de prestação de contas, né, gestão inconveniente, se há algum problema na gestão que o Conselho conseguiu aferir. Ora, faz parte do seu papel. Por que não poderia? Ah, mas porque a lei não fala. Em síntese, dessa volta enorme para colocar. A lei não fala e a pessoa vai na jurisprudência, aí tenta encontrar um caso que se amolde, é uma decisão que se amolde especificamente ao seu caso, e ela fica limitada, porque a formação dela, o pensamento dela é um pensamento direcionado para a aplicação da norma ao caso concreto, casinha a casinha. Encaixou, encaixou, não encaixou, não funciona. E quando você tem cláusulas gerais, cláusulas abertas, que é o propósito do código, né, de Miguel Reale, né, eticidade, operabilidade, sociabilidade, cláusulas abertas, você tem ali um lugar para que você consiga dar à parte autonomia da vontade e você possa se autorregular. Então, esse dispositivo, apesar de simplista, né, de ingênuo, ele traz a convenção um poder de, além das atribuições legais, além dos seus papéis legais, a convenção ela vai organizar aquele condomínio. Organizar vem do latim organon, organismo. Em administração, né, ação sobre recursos, governança, que é o sentido de administração. Em administração, nós temos várias funções gerenciais, né? Planejamento, direção, organização e controle. A função organização é isso, é constituir o organismo social, dotar de recursos para alcançar finalidades, espaço, informação, tempo, pessoas, tudo isso são recursos, né? Quais são as funções daquele cargo, quais são as funções que ele pode praticar para alcançar aquelas finalidades coletivas ali. Então, quando você organiza, você consegue alocar poderes, deveres, funções, atributos para que aquele cargo possa executar seu mistério. E aí é a parte mais interessante, ou seja, eu vou dotando a convenção do condomínio cada vez mais do seu papel de normatizar, de regular, de criar um conjunto normativo para aquela sociedade específica, aquele microsistema específico, e não ficarmos presos a normas do Código Civil na espera de que elas regulem a nossa vida. Sim, elas têm o propósito de serem normas gerais, amplas, né, e de darem as primeiras bases estruturantes. Mas para o microsistema condominial será a convenção que vai ali estruturar. Então, esse dispositivo ele é feliz porque a convenção poderá, o que eu acho até óbvio, poderá criar função, atribuições, além das já previstas em lei. E isso não é ilegal. Eu estou organizando, estou estruturando, estou dividindo papéis e tarefas. Num caso prático, por exemplo, olha, eu quero imbuir, né, um conselho, que é um centro de poder fiscalizatório e de assessoramento, de atribuições e funções que tenham a ver com a sua natureza. Eu quero imbuir o síndico, que é um centro executivo, de atribuições que sejam próprias à sua natureza. Eu quero imbuir, dotar a Assembleia de Condôminos, que é um centro normativo deliberativo, de atribuições que sejam próprias à sua natureza. E eu, condômino, enquanto participante de um colegiado, eu tenho poderes, né, dentro dos limites do Código Civil, dos limites da Constituição, poder de me autorregulamentar.
eu acho que ela é feliz porque ela vai tirando o condomínio de um engessamento e vai dando aos condôminos o direito de se autogerirem. De maneira em geral, é um pouco do que eu vejo nesse dispositivo, Arnaldo, e faz todo sentido, já que o condomínio pode regular a sua forma de administração, isso está no 1334, tá, do Código Civil atual, né? E faz parte dessa forma, desse modo de administração se estruturar internamente. E eu vejo assim, sabe, nessa perspectiva, me parece que o mesmo problema que existe nos contratos sociais da sociedade limitada, SA, enfim, existe nos atos constitutivos dos condomínios, né? Vem aquele modelo de negócio e não é trabalhado em cima a perfeição dele, né? Então, o que que eu vejo muitas vezes nas empresas, isso deve acontecer bastante com os condomínios, né? Dentro do direito empresarial, o que eu vejo muitas vezes as empresas, elas têm contratos comerciais com outras empresas de fornecimento e de franquia, de representação comercial, que são contratos ultra específicos, super bem pensados e feitos, né, com uma atenção que não foi dada nem sequer no próprio contrato social. Então, parece que nesse início de constituição, há um bloqueio que aquele documento que vem, muitas vezes, de um contador ou de uma imobiliária, ele não deve ser trabalhado, ou melhor trabalhado, por um especialista, né? Eu acho que essa é uma questão relevante que não é a única dos condomínios nem das sociedades, né? Elas compartilham esses problemas, né? Sim, a organização é uma das funções da administração, ao mesmo tempo é palavra usada de modo sinônimo. Organização em si, ela pode ser vista como uma unidade social, como uma entidade dotada de recursos para alcançar finalidades que pode ser, deve ser intencionalmente construída e reconstruída. A gente não entende que um contrato social, por exemplo, né, que dota aquele grupo, né, de personificação, né, de capacidade de titularizar bens, direitos, obrigações, nome próprio, enfim, aquele contrato social ali, eu posso criar a estrutura básica de poderes, né? A estrutura básica de centros de representação, a estrutura básica de administração mesmo daquela organização. Acaba que vira ali um regime presidencialista, no qual o detentor da, das cotas, o majoritário acaba decidindo sobre tudo, enfim, não há ali uma estrutura orgânica de administração, de divisão de trabalho. Talvez quando aquela empresa venha a crescer mais e tem outros interesses ali dentro, é que se crie esse jogo, né, democrático, esse jogo ali de repartição de poderes e de atribuições. Dentro do condomínio também é muito comum isso acontecer. Já chega-se com uma convenção copia e cola, né? Uma convenção formatada, engessada, o advogado não tem ali um procedimento, por exemplo, aplicação de penalidade, um prazo, a quem pode recorrer, né? Bom, foi indeferido ali, né? Recebeu a penalidade. Como é que eu faço um recurso interno? A quem recorrer, né? Não tem previsão na maior parte delas. Não existe um órgão para isso, ou recorrer à Assembleia, qual é o prazo. Você não tem uma estrutura orgânica ali que divida as atribuições. Em geral, o síndico tem lá os poderes que vêm trazidos pela lei, né? O conselho também olha a prestação de contas e recomenda a aprovação, e você segue o baile dentro dessa dinâmica limitada. E para casos que requerem uma reestruturação ou que requerem funções adicionais ou extraordinárias, as pessoas ficam perdidas, né? Ah, mas o conselho pode convocar uma assembleia extraordinária, está aqui na convenção, entendo que não pode. Mas por que não pode, doutor? Ah, não pode porque o código não fala, mas o código proíbe que o conselho tenha poderes para convocar, mas o síndico deve convocar, né? O síndico deve convocar anualmente a assembleia, né? Ordinária, e tem toda ali uma pauta, né? Aprovação das contas, previsão orçamentária, eleição de síndico, membros do corpo diretivo e tal. Beleza, mas por que o conselho não poderia convocar uma assembleia se ele, de repente, ao analisar as contas do síndico, ele se depara com problemas? Ah, doutor, mas já existe um quórum lá, um quarto dos condôminos, né? Pode convocar. Agora me confundi, um quinto ou um quarto. Um quinto para a associação, um quarto para condomínio. Isso.
Bom, mas aí já é uma tarefa mais difícil, colher atrás colher assinatura, né, para rodar ali uma assembleia específica. Isso é um quórum extraordinário que todo condomínio possui, mas o conselho, no seu papel, ele pode convocar. Ah, mas vai fragilizar politicamente o síndico? Bom, aí já é uma outra relação. De um modo geral, Arnaldo, o que me cabia falar é que eu fico feliz em que o código traga um pouco do espírito da 4591 e que dê ao condomínio a capacidade de se autonormatizar, o que casa dentro da autonomia da vontade das partes, naturalmente seguindo aí os princípios de direito, né, princípios constitucionais e as disposições gerais do condomínio previstas no Código Civil. Então, fico muito feliz com esse olhar e tem mais muita coisa para falar de condomínio em outros capítulos, se quiser, me chama. Meus 15 minutos Vamos já se marcar sim. exasperaram há 10 minutos atrás. Vamos chamar sim. Doutor, muito obrigado. Agradecimento de novo em nome do Departamento de Direito Civil e em nome da doutora Sulamita Cabral. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade de estar aqui conosco. Um abraço. Um abraço, conte sempre conosco.